Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, e aí agora analisando aqui rapidamente para vocês 4 criptomoedas para você ficar de olho agora numa possível recuperação do Bitcoin. Então vamos aqui direto para o gráfico para a gente dar uma olhada na primeira. Esse vídeo foi feito especialmente para você que procurava por um trader que só ensina operando ao vivo. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e se você quiser saber como fazer para operar diariamente comigo e aprender com as minhas análises em tempo real, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora para a análise. Que é a ANT. Então vamos lá, aqui no gráfico de ANT perdemos todos os suportes possíveis. E agora estamos nessa região aqui, indo direto para o fundo do poço. Porém, volume decrescente, indicando uma perda de interesse no mercado em negociar esse ativo. E aqui nesse ponto tivemos um alto fluxo de volume de negociações no mercado, que pode estar indicando que compradores estão começando a brigar por uma possível região de fundo aqui nesse gráfico. Então isso chama a atenção para a gente entrar aqui nos gráficos menores para encontrar aquele possível ponto de entrada nessa cripto. Então vamos aqui observar o que podemos enxergar. Então perceba, aqui no gráfico semanal já vemos um caminho direto em busca do fundo do poço e logo na sequência aquele pico de volume nas negociações, o que indica aqui nesse ponto que começamos a brigar com ordens de compra contra a massa vendedora que estava jogando o preço de volta para baixo. E aqui num retorno para um topo descendente, agora no retorno vemos um volume decrescente, o que pode indicar que os touros agora podem atacar aqui nesse preço, possivelmente invertendo a tendência para buscarmos aqui o próximo desafio da região das emas aqui no gráfico semanal. Então, o que precisamos enxergar agora é se aqui já estamos nos gráficos menores construindo esse fundo ascendente contra o anterior aqui nesse gráfico. E também precisamos confirmar se isso daqui de fato já é um topo descendente no gráfico, para que aí sim a gente possa estar buscando por uma inversão aqui no gráfico semanal. Então vamos lá dar uma olhada aqui no gráfico diário para a gente observar. Então, veja, aqui onde buscávamos a confirmação de um topo descendente, na sequência tivemos um padrão de equilíbrio e aí aqui sim um pivô de baixa, caracterizando a confirmação disso aqui como um topo descendente no gráfico semanal. E agora aqui no retorno, muito provavelmente estaremos construindo aqui a anatomia necessária para uma inversão de tendência no gráfico diário, confirmando isso aqui então como um fundo ascendente no gráfico semanal, logo numa região onde estamos totalmente propensos a uma continuação da força vendedora. Touros, então, aproveitando esse sinal de fragilidade da perda do volume de negociações do mercado nesse movimento onde ursos deveriam continuar atacando. Então, touros aqui já entrando violentamente no preço e aí indo em busca aí dos nossos alvos de venda. Então já estamos posicionados nesse ativo, já entramos aqui e estamos com os cintos apertados. Agora vemos aqui claramente touros invadindo essa região sitiada por ursos e aqui muito provavelmente vamos buscar por um fundo ascendente no diário para inverter a tendência e seguir aquela trama da inversão de tendência para confirmar aquele fundo no mensal, que é todo o panorama macro aí para esse ativo. Então, visto a ANT, vamos agora para BAT, enxergar o que nós estamos vendo aqui nesse preço para a gente ficar de olho nesse momento. Então, vamos lá. Aqui no gráfico mensal, temos aqui uma anatomia muito parecida com o Bitcoin, aquela tendência de baixa muito vigorosa, e pode ser que aqui estejamos formando nos gráficos menores uma possível estrutura de inversões de tendência para confirmar aqui como um possível ponto para esse fundo descendente no gráfico mensal, que claramente vai nos dar muitas oportunidades. Então vejamos aqui nessa continuação do gráfico semanal, rompemos o fundo anterior e aqui touro já claramente atacando, segurando o preço, e essa perda de continuação pode ser uma demonstração clara da perda de força vendedora. Então é isso que nós vamos querer encontrar no gráfico diário para saber se aqui
já estamos formando ou iniciando a construção de uma inversão de tendência no diário, para que isso daqui seja um fundo descendente no semanal sem a continuação do rompimento anterior. Então agora touros aqui já invadindo a região sitiada pelos ursos, veja o alto volume de negociações, demonstrando que touros de fato estão entrando no preço, comprando as ordens vendedoras pelo caminho progressivamente, agora aqui enfrentando o desafio da região de resistência das emas, e aqui muito provavelmente vamos retornar para um fundo ascendente e inverter a tendência, configurando toda essa premissa de estrutura macro. Então também já estamos posicionados nesse ativo, já sentamos aqui na janela, estamos com os cintos apertados aí para ir em busca dos nossos alvos de venda com lucro, com uma posição com risco-retorno extremamente favorável. Vamos agora para outra cripto que estamos de olho. Então vamos lá para MESC. Então vamos procurar aqui o que enxergamos nesse ativo para montar posição. Então vamos lá, aqui aquele mesmo cenário, né? Em MESC, aqui pode ser que estejamos em busca do nosso suporte aqui do nosso novo fundo do gráfico mensal. Estamos aqui numa região de all times deep. Então já rompemos todas as bases de preço aí dos touros. Então aqui o único cenário favorável para uma entrada compradora aqui nesse mercado é a demonstração de uma fragilidade dos ursos. Então é isso que nós vamos procurar aqui. Então vamos invadir o gráfico semanal para a gente ver então aquela mesma situação, fundo rompendo no semanal sem uma possível continuação. Então aqui, se touros entrarem atacando nesse preço, nesse movimento, claramente isso é um sinal de fragilidade da força vendedora para continuar carregando esse preço para baixo, que pode vir a nos levar em busca dos nossos alvos de venda com lucro aqui, ao invadirmos essa região de resistência da EMA, que é uma região sitiada pelos ursos, já não vamos querer mais estar aqui nessa briga de foice. Então já estamos posicionados aqui visando esse cenário macro. Então agora só vamos entrar aqui para obter mais detalhes dessa situação. Então vejamos aqui, temos volume crescente cada vez mais que os ursos empurram o preço para o enfrentamento daquele suporte anterior. Então logo na sequência já estamos tendo progressivamente aqui suportes de compra, então ordens de compra aqui invadindo, veja o aumento do fluxo de volume quando o preço continua carregando para baixo, e aqui agora touro já retomando esse controle de curto prazo no preço. E agora vamos invadir aqui a região da EMA, que é a região mais sitiada pelos ursos aqui. Essa região de preço é uma região onde touros vão enfrentar muita resistência, e aqui muito provavelmente vamos querer ver um distanciamento do fundo para num retorno buscar por um fundo ascendente, subindo aqui a força compradora para um fundo mais alto, e aí ter força suficiente para romper essa região, atacando aí os ursos e retomando gradativamente o controle do mercado. E isso vai nos levar em busca aí dos nossos alvos de venda com lucro. Então já entramos aqui no time dos touros, estamos muito bem posicionados, com risco-retorno muito favorável para a gente jogar do lado comprador aqui agora. Vamos então para a próxima e última cripto aqui da nossa análise para a gente ficar de olho nesse cenário. Então vamos lá para ENS, vamos começar aqui do jeito certo, olhando para o gráfico semanal para a gente entender a anatomia desse preço, contextualizando o preço da forma correta. Então aqui um cenário muito parecido, tendência de baixa no mensal, mas já vemos que, diferente das outras, rompemos o fundo anterior, e se segurarmos nesse fundo aqui agora, não tivemos tanta continuação. Então um cenário um pouco mais favorável para ENS, o que pode levar com que touros olhem para essa cripto primeiro do que para outras. Então, com um cenário mais favorável, e os touros vão procurar por esses cenários mais favoráveis, mais que deem mais confiança para a força compradora, que deem mais credibilidade para a força compradora. Então veja, aqui nesse ativo, diferente dos outros, estamos segurando num possível fundo duplo, então não tivemos nem o rompimento para a continuação da tendência no gráfico semanal. E se então touros entrarem atacando o preço nessa região, segurando esse suporte em fundo duplo, é o que vamos querer ver aqui para ir em busca dos nossos alvos. Então aqui agora veja, volume decrescente, indicando que quanto mais o preço carregava para baixo, menos interesse do mercado em continuar carregando. Então, por isso, vemos que seguramos aqui sem o rompimento, sem a continuação da força
para dar continuidade nessa tendência de baixa. Então aqui agora vamos querer ver um aumento no volume, o que provavelmente vai ser o ataque dos touros invadindo essa região sitiada pelos ursos, e quanto mais os touros devolverem, invertendo as tendências nos gráficos menores, cada vez mais perto estaremos aí dos nossos alvos de venda com lucro. Então vamos aqui observar com mais detalhes no gráfico diário, até mesmo para ver esse detalhamento mais a fundo do padrão de volume, para a gente entender o que está acontecendo no mercado enquanto a gente acompanha o preço. Então, a gente contextualiza o preço e entende a frequência do mercado nesses movimentos para poder entender o que está na cabeça dos touros e o que está na cabeça dos ursos. Então, vejamos, aqui onde estamos segurando nesse fundo duplo, tivemos um aumento no fluxo de negociações, o que foi, ao chegarmos nessa região, conforme ursos foram chegando nessa região, touros começaram a se estabelecer aqui, então isso fez com que aumentássemos o fluxo de volume nessa região, e como o preço está retornando já para enfrentar a região das emas, que é aquela região mais sitiada pelos ursos, touros estão saindo como vencedores. Então os ursos perderam essa batalha para a continuação daquela tendência de baixa no semanal, touros já devolvendo o preço, levando aqui então para a nossa região sitiada, então touros cada vez mais chegando próximo do fronte de batalha aqui, do próximo fronte de batalha com os ursos, e essa movimentação dos touros nesse cenário dessas criptos e do mercado cripto de um modo geral, vai nos levar aí para os nossos alvos de venda com lucro nesses ativos, os quais estamos posicionados aí com um cinto de segurança afivelado numa relação de risco-retorno extremamente favorável para surfar esses movimentos nessas 4 criptos aí para hoje até o final de semana, quem sabe de uma forma aí muito clara, muito segura, muito tranquila, com análise muito segura e assertiva, porque estamos com preço totalmente contextualizados, então a gente cerca ao máximo aqui as probabilidades dos próximos movimentos, colocando-nos em situações aí muito, muito favoráveis para colocarmos dinheiro no bolso. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise para vocês, espero ter ajudado e contribuído aí também com o seu racional de análise técnica cada vez mais que você assiste os nossos vídeos. Então, um grande abraço. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem 2 opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal, vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!